Fala galera, beleza? Eu me chamo Naum, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Colégio de Curso de AZ. Neste vídeo vamos analisar o romance, a obra A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector. E aí o ponto importante, eu nem acho que eu deveria dizer isso, mas eu vou dizer, é que você precisa já ter lido o romance para assistir esse vídeo e aproveitá-lo da melhor maneira possível, certo? Se você ainda não leu o romance, por favor, faça isso, porque no nosso vídeo a gente não vai contar a história do texto, né? Não é que você vá assistir ao vídeo para saber qual é a história do romance, ao contrário, a leitura ela quer, vamos dizer assim, uma premissa, um pressuposto para que a gente faça as observações, as análises que vão ser feitas aqui, tá? Bom, não, eu já assisti ao filme. Vale? Bom, vamos lá. De fato existe um filme, um bom filme, até bastante premiado, baseado no romance A Hora da Estrela, com um elenco bacana, tem até a Fernanda Montenegro e tal, mas o problema é, assistindo ao filme, no máximo você vai entrar em contato com o enredo, né? Quer dizer, vai acompanhar a história, talvez conhecer um pouco dos personagens, mas os aspectos textuais, naturalmente, né? Obviamente, os aspectos literários, narrativo-literários, eles só podem ser percebidos, eles só podem ser alcançados com a leitura do texto em si, certo? Então vamos fazer o seguinte, para quem ainda não leu, mesmo que já tenha assistido ao filme, por favor, pause o vídeo agora, vá ler o romance, vou ficar esperando aqui. É brincadeira, tá, gente? Óbvio, você pausa o vídeo sem preguiça, daqui a alguns dias, depois de você terminar a leitura, aí você volta para aproveitar esse vídeo da melhor maneira possível, certo? Se você já fez isso, ou assim que você tiver feito isso, a gente está pronto para começar, beleza? Vem comigo! Muito bem, para a gente organizar as informações relativas ao romance, A Hora da Estrela, vai aparecer aqui na tela, do meu lado aqui, ó, tá vendo aí? Olha aí, um conjunto de informações. À medida que a gente vai passando aí esses slides, eu vou pedir a você que copie as informações antes de eu fazer as análises, certo? Você ter isso registrado no caderno, na apostila, como você preferir, e aí você vai poder, vamos dizer assim, absorver ao máximo essas informações, essas análises, tá? A gente vai dividir esse vídeo em 4 partes, estão aí do seu lado. A gente faz inicialmente um resumo, né, uma breve síntese do romance e de algumas de suas características, naturalmente. Na sequência, a gente tem alguns slides dedicados aos elementos dessa narrativa. Você se lembra? Os elementos das narrativas, ou os elementos narrativos são 5. Lembra quais são? Terra, fogo, brigadeira. Os elementos de uma narrativa são o enredo, certo? A trama, os personagens, o narrador, o tempo e o espaço. E a gente vai então fazer breves comentários a respeito de cada um desses 5. Quase chegando ao final, certo? Na penúltima parte aqui deste vídeo, a gente vai destacar alguns pontos que são relevantes em relação a essa obra e a gente encerra com uma bateria aí de 10 questões, 10 exercícios que foram selecionados para você praticar não só o que você aprendeu deste vídeo, mas principalmente aquilo que veio da sua experiência de ler este romance da Clarice Lispector, tá? Então, vai acompanhando aí, ó. Primeira tela que vai surgir para você esse resumo. Eu vou aguardar aqui um pouquinho para você copiar. De novo é brincadeira, é só você fazer uma pausa. Muito bem. E aí vamos começar assim, ó. Quando você lê o romance, você percebe que, além da história em si, da história da Macabeia, existem 2 outros, vamos dizer assim, fios condutores dessa trama, 2 aspectos aí relacionados ao que se diz, ao conteúdo dela. E a gente numerou ali a história da Macabeia, que é, vamos dizer assim, o que está na superfície desse romance, a história da imigrante nordestina, que vem para a cidade grande e que aí vai se deparar com uma série de dificuldades, o que revela uma abordagem que a gente está ali chamando de viés social, que, curiosamente, nem é exatamente uma das marcas mais famosas da Clarice Lispector, As narrativas da Clarice Lispector pertencem à terceira fase do modernismo, um período em que há um certo investimento mais frequente, vamos chamar assim, no psicologismo, na análise dos pensamentos, dos personagens e nas angústias. Essa temática de viés social, os textos de denúncia, eles mais comumente estão relacionados à literatura modernista em prosa da segunda fase, Então eu estou me referindo aí a autores como, muito bem, Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, autores de uma geração anterior. Mas neste romance, Na Hora da Estrela, sim, há esse aspecto social. O segundo ponto que está aí é a história do Rodrigo SM, que é o narrador criado, construído aí pela Clarice Lispector para
vamos dizer assim, acompanhar a vida da Macabeia. E aí a gente acaba, não tem jeito, sendo uma narrativa em primeira pessoa, também conhecendo aspectos relativos a ele, ao Rodrigo, né, que é alguém que aí sim se encaixa bastante nessa perspectiva da terceira fase, que é a de se, vamos dizer assim, fazer uma investigação mais profunda dos seus pensamentos, é o que a gente está chamando aí de uma abordagem de teor filosófico, né, o interesse, por exemplo, que a Macabeia desperta nele, as dificuldades que ele tem, né, muitas vezes, vamos dizer assim, ser direto ou claro, né, revelam essa busca por níveis mais profundos aí em termos existenciais. É esse segundo aspecto. E o terceiro nível é o aspecto metalinguístico. A gente está ali chamando de uma abordagem estética, tem a ver com a expressão, ou seja, com a construção do texto em si. Essa abordagem estética, metalinguística, que aliás é comum não só no modernismo, mas em quase todos os estilos literários, mostra, na verdade, o quanto é difícil o exercício da narrativa literária, né? Por isso que eu disse lá no início que assistir ao filme nos impediria, por exemplo, de alcançar esse traço, né, de chegar a esse nível de leitura. E o que é interessante foi a observação que a gente colocou ali, é que não há uma formalidade, né, não existe uma divisão, vamos dizer assim, que seja clara entre esses três níveis. Eles se interligam, eles se entrecruzam. E apesar de, particularmente, é a minha opinião, não vou julgar aí como é que você se sentiu lendo, mas apesar de eu julgar que esse não é o texto mais complicado da Clarice Lispector, de fato, há textos que são muito mais inacessíveis, né, mais herméticos, como a gente chama, difíceis de acessar, essa interligação dos níveis, sim, né, principalmente em relação ao 2 e o 3, né, ao 2 e ao 3, quer dizer, a abordagem de teor filosófico, em especial, e a discussão sobre a própria narrativa, vem a ser, né, algo ou aspectos que se tornam bem mais difíceis de a gente aprender do que acompanhar a história lá da Macabeia, certo? Das suas desventuras na cidade. E aí também coloquei ali, tá uma última observação, que o que caracteriza esse romance, ou o que, vamos dizer assim, faz com que esse romance seja um romance tão respeitado, né, seja uma obra tão badalada na história da literatura brasileira, tem a ver com a manutenção de um traço famoso da Clarice Lispector, que é a sua escrita propriamente dita, né, o seu estilo bastante original, e a forma como ela consegue dar não só ao personagem que narra, né, o romance, o Rodrigo, quanto a Macabeia, uma certa densidade, né, na constituição dos seus pensamentos. Foi o que a gente chamou dessa profundidade psicológica. E colocamos ali de temas aparentemente comuns, porque, de fato, a história de imigrantes, né, eu falei imigrantes, né, a história de migrantes, perdão, nordestinos nas cidades do sudeste do Brasil, veio a ser algo bastante corriqueiro, certo? E ela consegue trazer disso um substrato, vamos chamar assim, um caldo de maior profundidade, certo? Isso aí é para a gente ter esse panorama, para você prestar atenção, uma vez que você já leu, certo? A presença dessas três camadas, desses três níveis dentro da narrativa, certo? Bom, como eu disse antes, vamos passar agora à análise dos elementos narrativos. Coloquei aí os os 4 primeiros, o enredo, o foco narrativo, quer dizer, a classificação do narrador, o espaço, o cenário e o tempo. A gente tem no próximo slide, vamos ver daqui a pouquinho, a caracterização e as explicações sobre os personagens. Então, de novo, vou sugerir que você copie isso. Lembra, não precisa ficar esperando, você já pausou o vídeo, copiou. E aí vamos lá. Bom, em relação ao enredo, existe uma classificação, isso inclusive está no programa, né, da prova do exame de qualificação da UERJ, que é uma prova que vem, né, agora adotando a leitura de grandes romances, de grandes textos, na verdade. E no romance que a gente está discutindo, A Hora da Estrela, quanto àquela classificação que está no programa sobre a chamada verossimilhança das obras, ele se caracteriza como externamente verossímil. Vamos só lembrar rapidamente o que é isso, né? A caracterização da verossimilhança de uma narrativa tem a ver com o grau de conexão entre o que está na ficção, lembrando que ficção não precisa ser fantasia, ficção é o que é criado, certo? Na cabeça dos autores, portanto, o que não é verdade, e a realidade em si. E a gente não diz que um romance conta uma história fantástica, fantasiosa, ele é um romance inverossímil, não é? Na teoria literária, a gente chama isso que seria, a princípio, inverossimilhança, de verossimilhança
interna. E por que o adjetivo interna? Porque é uma história que, dados os seus aspectos fantásticos, só funciona dentro da ficção, ou seja, uma história que não poderia ultrapassar a barreira do texto em si, ou seja, as coisas só fazem sentido dentro da trama. Não é o caso, repito, não é o caso de A Hora da Estrela, porque, como a gente disse há pouco, essa narrativa se baseia em fatos, não é, que são bastante plausíveis, que são bastante possíveis e até corriqueiros, cotidianos na nossa realidade. Mais uma vez, a história de uma mulher como a Macabeia, uma personagem, não é, nordestina que vem por uma cidade grande do Sudeste, ela é uma história bastante razoável de a gente admitir, certo? Como verdadeira. Portanto, daí esse ser o aspecto externamente verossímil. Lembrem também que essa classificação do enredo, ela se aplica basicamente ao primeiro nível da narrativa, quer dizer, ao fato de se acompanhar a história da Macabeia, certo? Os dois outros níveis, eles não estão associados exatamente ao enredo, à trama, né? O que há vem a ser, lembra, a abordagem sobre a própria psique do Rodrigo e as, vamos dizer assim, elucubrações, reflexões que ele faz em relação à própria narrativa. Então, em relação à trama em si, que envolve a Macabeia e os demais personagens, isso vem a ser uma trama plausível no mundo real, externamente verossímil. Quanto ao foco narrativo, lembra, classificar o foco narrativo é o mesmo que dizer de qual posição a história é contada pelo narrador. Lembre-se que o foco de uma narrativa basicamente são dois, né? O interno e o externo, ou seja, de um narrador que está ou que não está dentro da trama que ele conta, que ele narra. E o Rodrigo é um personagem interessante porque ele é um narrador, personagem, narrador em primeira pessoa, que não está contando a história de si mesmo, que é o mais comum na história da literatura. É como se ele fosse um narrador-personagem, mas um narrador-personagem secundário, e não um narrador-personagem protagonista, como acontece em tantas obras da nossa literatura. Machado de Assis, por exemplo, tem algumas delas, né? É o caso do Dom Casmurro, não é famoso lá, do Bentinho, narrador, personagem e protagonista. O Rodrigo não. O Rodrigo é um narrador personagem, ou seja, narra em primeira pessoa, ele não é, tá falando sempre a partir da sua própria perspectiva, portanto, pessoal, mas ele conta uma história alheia. E aí, olha só, em relação a Macabeia, ele pode ser considerado um narrador onisciente. Vamos lembrar, a onisciência em termos literários não significa exatamente saber tudo. Isso é muito genérico, é muito vago. A onisciência de um narrador, ela é medida a partir da seguinte constatação: além do plano das ações, o narrador também é capaz de adentrar as motivações, ou seja, os pensamentos dos personagens. Quer dizer que a onisciência se mede pelo fato de que ele tem dois panoramas à sua frente dos quais ele tem conhecimento: o plano das ações e o plano dos pensamentos. Outro ponto, ele, como qualquer narrador em primeira pessoa, ainda que não esteja contando a história de sua vida, fala de si mesmo. Isso tem a ver com aquele segundo nível, aquela segunda camada que a gente apontou de teor, filosófico, né? Ou seja, ele fala das suas fragilidades, das suas fraquezas, das suas dificuldades, certo? Dos desafios que envolvem a sua existência, o que, repito, é bastante comum nas narrativas em primeira pessoa. E, finalmente, isso, você reparou, está conectado agora ao terceiro nível, à terceira camada, ele analisa a própria obra, ou seja, cada um desses traços que a gente apontou aí, ser onisciente em relação à Macabeia, falar de si mesmo, analisar a própria obra, são desdobramentos daquela nossa primeira percepção de que o romance tem três níveis: a abordagem da história da Macabeia, social, aquilo que a gente chamou da abordagem filosófica, que vem a ser por parte do Rodrigo, analisando os seus pensamentos, a sua existência, e o aspecto metalinguístico, o estético, que é ele falando da obra, certo? Em relação ao espaço ou ao cenário, vamos lá, a história se passa no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, a classificação desse cenário, voltando lá de novo à teoria literária, é de um cenário externo. Isso não quer dizer que a história se passe ao ar livre, não, tá? Vamos lembrar. O que a gente chama de cenário, o espaço de uma narrativa, ele pode ser interno ou psicológico, ou como é, no caso do romance A Hora da Estrela, externo e real. Vamos começar pelo
outro. O cenário interno, o psicológico, é um cenário que é inventado pelo narrador e que não existe no mundo real. Ou melhor do que isso, que existe primeiro na ficção e pode ser que depois ele seja construído no mundo real. Qualquer parque temático, por exemplo, não é baseado em histórias lá do Walt Disney, não é? Ou não precisa ir muito longe. Se você já visitou o sítio do Pica-Pau Amarelo, tem um lá na cidade de Taubaté, em São Paulo, você já foi a lugares que estão no mundo real, mas que nasceram primeiro da imaginação dos seus autores, dos seus criadores. Por isso que a gente chama de interno, ele só existe ou existe primeiro dentro da ficção. E psicológico, porque ele é fruto do pensamento do próprio autor. No caso de um cenário como o da Hora da Estrela, Rio de Janeiro, esse é um cenário que existe fora da narrativa. E antes de a narrativa escolhê-lo como cenário. Naturalmente, a cidade do Rio de Janeiro não foi construída a partir de A Hora da Estrela, ao contrário, a Clarice Lispector é que optou por fazer do Rio de Janeiro, que é um polo, sempre foi, né, de atração de imigrantes nordestinos, ou mesmo de imigrantes estrangeiros aqui no Brasil, certo? E quanto ao espaço, vamos tentar lembrar as aulas aí, mais uma vez, de teoria literária. Os espaços de uma narrativa, eles podem ter dois papéis, né? Um papel bastante simples, que é o de ser o espaço. Poxa, não, isso está muito óbvio. Pois é, mas é para ser óbvio mesmo. Quando a gente, né, constata que o cenário não tem nenhuma grande importância, nenhuma grande peculiaridade, nada que, vamos dizer assim, seja fundamental para a narrativa, a gente diz apenas que o cenário é o espaço em que a trama se desenvolve. A isso a gente dá o nome, está ali, ó, de função contextualizadora, né? O que é uma função contextualizadora? De ser apenas o contexto, ou seja, o ambiente em que a trama se passa. Ué, mas nem sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Existem tramas em que o espaço assume outras funções. Vamos lembrar de uma outra, também passada no Rio de Janeiro, uma obra muito famosa, bastante anterior, O Cortiço, da narrativa naturalista de próprio nome, O Cortiço. O Cortiço de O Cortiço, você se lembra provavelmente, né, dessa análise, além de ser o espaço onde a trama se passa, é também personagem. Aliás, mais do que isso, é o protagonista dessa narrativa. Portanto, ele atua, ele, né, tem, vamos dizer assim, um papel ativo dentro da trama, que, vou insistir, não é o caso do cenário de A Hora da Estrela, que é essencialmente o espaço contextualizador, ou seja, onde a trama se passa. Certo? Para a gente encerrar esse slide, só falta a gente falar do tempo. Aí vamos só lembrar, o tempo é uma narrativa, desculpe, é uma dimensão narrativa bastante complexa, não é? Eu destaquei aqui uma primeira classificação relacionada ao tempo que me parece bastante útil na análise dessa obra, desse romance, que é a distinção entre o tempo da narração e o tempo da narrativa. Está ali, não é? O tempo da narrativa está na outra ordem, né? Perdão. E o tempo da narração se explicam assim, vamos lá. O tempo da narrativa é o momento em que a história se passa, ou seja, é a época, o ano, são os meses, os séculos que estão dentro da história, certo? O tempo da narrativa também é chamado de tempo da ficção. E o tempo da narração é o tempo em que está o narrador, ou seja, o tempo que o narrador controla em relação à narrativa. Vou dar um exemplo simples, não é? Quando você está assistindo a um filme, por exemplo, pode ser que 2 minutos de filme correspondam a uma década, correspondam a 10 anos, né? Se usa algum truque lá de imagem, por exemplo, dá uma acelerada, ou aparece uma cartela, ou simplesmente aparece 10 anos depois, isso foi em 2 minutos. Ou seja, o tempo da narrativa é de 10 anos e o tempo da narração é de 2 minutos. Num texto literário, isso também é possível. Uma página pode contar um século, por exemplo, né? E 2 parágrafos podem se dedicar, acho que eu vou dar o mesmo exemplo, então deixa eu trocar. Uma página pode dizer respeito a um século, agora sim, e um parágrafo, por exemplo, pode falar de 1 segundo, pode fazer uma reflexão, né, momentânea, instantânea e durar muitas linhas. Acho que agora eu fui mais claro. E em relação a esses 2 aspectos do tempo, vamos lá, o tempo da narrativa, ele não é apontado de maneira precisa, ele não diz, né, estamos no ano tal, né, o Rodrigo diz, eu vivo na época tal, mas há alguns indícios que nos fariam acreditar que estamos ali nas décadas de 60, principalmente no final da década de 60 ou início da década de 70, um indício que em geral se aponta para justificar essa, vamos dizer assim, cronologia é o fato de a Macabeia ter, por exemplo, na Marilyn Monroe lá, né, um símbolo, uma musa, por mais que talvez seja uma musa atemporal, né, isso é um indício, talvez, do que seria esse tempo, além de outros aspectos relativos
a linguagem, talvez, né, um outro traço do cenário, mas isso não é, vamos dizer assim, tão essencial, né, na trama, esse apontamento preciso. Já o tempo da narração ele é interessante, ó, tá ali. Ele é marcado por muitos momentos de digressão. Lembra, a digressão é uma pausa no fluxo da narrativa. Qualquer pausa, né? Um texto digressivo, mais uma vez o exemplo de Machado de Assis é oportuno. Um texto é digressivo quando ele rompe com a sequência, o encadeamento puro e simples das ações. Então, por exemplo, quando eu paro a aula e faço uma observação, né, e deixo de avançar para um próximo tópico, eu estou digressionando. Às vezes até isso cansa um pouquinho, né? Pô, já quero que ele passe para o próximo ponto, aí eu paro. Essas interrupções são digressões, e nas narrativas elas são muito comuns. No caso da Hora da Estrela, como em muitas narrativas com esse traço, há momentos dedicados a observações sobre a própria obra, portanto que interrompem a ação, há comentários sobre o pensamento da Macabeia e do próprio Rodrigo, certo? Há momentos de voltas ao tempo, voltas no tempo, perdão, são os flashbacks, estão até listados ali. E um detalhe curioso, apesar de essa ser uma leitura que até acaba muitas vezes, né, cansando um pouquinho, apesar dessas digressões, dessas pausas, apesar dos flashbacks, o que acontece com a Macabeia acontece de forma linear. Como assim? Né? Você acompanha as ações numa sequência que, de fato, corresponde àquilo que é a passagem do tempo cronológico. Ou seja, vamos lá para deixar tudo mais claro. Essa é uma narrativa que conta uma história com início, meio e fim. Aliás, que fim, né? Se você ainda não leu, não vou contar, porque você não devia nem estar assistindo a esse vídeo. Se você já leu, obviamente, já chegou a esse momento bastante impactante. E você só chega ao final da trama, de fato, no final do livro. Isso caracteriza uma narrativa linear, certo? O fato de o início da história estar nas primeiras páginas, o meio da história estar nas páginas do meio e o final da história estar nas últimas páginas. Só que apesar, a despeito dessa linearidade, sim, o texto tem, né, essas idas e vindas no tempo e esse ritmo digressivo. Beleza? Próximo slide. Esse um pouquinho mais longo, de tamanho só para você copiar, diz respeito aos personagens, mas também com uma análise mais simples, tá? Fazer aquela pausinha clássica para você copiar. Já foi, né? Muito bem. Bom, em relação aos personagens, a gente aproveitou de novo aquilo que está no edital da prova do exame de qualificação da UERJ, aquilo que caracteriza a teoria literária, e dividimos, né, os personagens ali de acordo com os seus níveis de atuação. Lembra que os personagens de um texto literário necessariamente atuam na trama. O que isso quer dizer? Não existe figurante em texto literário, em narrativa literária. Existe figurante no cinema, por uma razão simples. Figurante, se é alguém que não faz nada, só faz figuração, faz parte, no caso da narrativa escrita, do cenário. Quando se faz, né, referência a uma multidão, por exemplo, né, a população que está numa praça, num comício, isso faz parte da ambientação. Ou seja, num texto literário, numa narrativa literária, para ser personagem tem que atuar. Só que os níveis de atuação, certos graus de atuação são distintos. Daí a gente classificar. Macabeia é a personagem de quem se conta a história, certo? Esse é o traço característico do protagonista. Como a gente disse, curiosamente, o narrador, ainda que seja narrador em primeira pessoa, não é o narrador protagonista da história, é o narrador personagem, mas é um personagem secundário, certo? Que acompanha a trama da Macabeia. Eu vou bater bastante nisso, tá? Que faz as reflexões filosóficas sobre si mesmo e sobre ela e que reflete sobre a obra. O personagem olímpico de Jesus, certo? Ali, que é o namorado da Macabeia, aliás, né, um dos muitos motivos de a Macabeia não conseguir sair da espiral de sofrimento porque ela passa. Claro, os sofrimentos dela no nível prático, né, a fome, a precariedade de onde ela mora, né, as dificuldades no trabalho, o pouco lazer que ela tem, você se lembra, né? Isso tudo são elementos que contribuem para que ela seja uma personagem extremamente triste, né? Muito, muito melancólica. E o Olímpico está longe de ajudar, né? Ele até atrapalha, certo? Bom, a Glória, que é uma das, vamos dizer assim, razões para que o Olímpico faça a Macabeia sofrer, certo? A colega de trabalho, que é com quem o Olímpico, então, se envolve, e isso deixa a Macabeia ainda mais, né, machucada, mais ferida. Depois, a Madame Carlota, que é a cartomante lá, alguns diriam uma embusteira, né, que é com quem a Macabeia
conversa, certo? Para saber do seu futuro, e que a ilude. Aliás, é essa a personagem, para quem assistiu ao filme, ou pensa em assistir depois do vídeo, também vivida pela Fernanda Montenegro, interpretação magistral, fantástica, é a Madame Carlota, e esses talvez sejam os personagens que a gente destacaria como os mais importantes. Macabé, de quem se conta a história, o Rodrigo, que é quem a acompanha, o Olímpico, o namorado dela, a Glória, a colega de trabalho, e a Madame Carlota. E embaixo tem ali mais outros personagens de menor importância. As Marias, certo? Maria da Penha, Maria da Graça, Maria José, que são lá as balconistas, né, que moram com a Macabeia. Essa escolha pelo nome Maria e as suas variações não se deu, provavelmente, imaginamos, à toa, tem a ver com ser um nome comum, ainda que muito bonito, um nome lindo, Maria. E são os personagens ali que também não trazem nada de felicidade. O convívio da Macabeia com elas está longe de ser harmônico, está longe de ser um convívio bacana. Temos o médico, certo? Que é quem descobre a doença lá respiratória da Macabeia, e o seu Raimundo lá, que é outra das fontes de extrema angústia, de extrema vamos dizer assim, mágoa da Macabeia, que a maltrata, é o chefe dela, certo? Em relação aos personagens, vale destacar essencialmente a profundidade, a densidade com que a Macabeia, especialmente, é construída, muita gente diz que, apesar de a biografia da Clarice Lispector em nada lembrar a história de uma pessoa de carências financeiras, econômicas, ao contrário de ter tido uma posição em termos sociais bastante confortável, que o espírito, vamos dizer assim, para baixo, esse espírito de mágoa, de extrema melancolia da Macabeia, certamente encontra algum eco aí, alguma similaridade na personalidade da própria Clarice Lispector, certo? Bom, no próximo slide também fica feliz, o penúltimo, certo? Tá doendo muito, não? Tá muito cansativo? Não? Tentando aqui falar devagar para a gente aproveitar bem, tá? Eu destaquei aí alguns pontos que eu acho que são relevantes para que a gente se prepare para questões, eventualmente, elaboradas sobre a Hora da Estrela, e para que a gente observe alguns detalhes talvez mais interessantes da sua Constituição. Primeiro, de respeito à linguagem, esqueci de dar aquele tempinho, vai lá, copia lá. Beleza. Primeiro, em relação à linguagem, que é uma das marcas da literatura, vamos chamar assim, lispectoriana, certo? Aliás, também do Guimarães Rosa, que é contemporâneo dela, também autor dessa terceira fase, um trabalho intenso com a linguagem. Aliás, um dado curioso, quando você lê as obras, os textos da Clarice Lispector, parece que a gente está diante de alguém que tinha um processo produtivo bastante caótico. E não, em mais de um relato, aliás, famosa entrevista, a Clarice Lispector revela que tinha método para escrever, acordava cedo, 6 horas da manhã, ia para a sua máquina de escrever e tal, E tinha um horário fixo, nem parece, Parece que a gente está diante de um texto que é fruto, assim, de uma espécie de momento de inspiração, Porque a linguagem está ali, ela é bastante surpreendente. Primeiro, há aspectos muito poéticos, não no sentido estrito, a gente não encontra essa literatura em versos, não é isso, ou com rimas, mas com um intenso lirismo, quer dizer, com uma exploração enorme das sentimentalidades. Em seguida, um texto que, aliás, também por isso é bastante complicado para ser compreendido, repleto de figuras de estilo. Metáforas eu coloquei como exemplo, mas há muitas outras, as metonímias, as hipérboles, as sinestesias, você se lembra de todas elas, Eu espero, certo? Fazem de novo com que o texto tenha também esse caráter poético na sua constituição, não porque a prosa não se utilize de figuras, mas porque frequentemente o emprego figurativo das palavras é mais comum nos textos poéticos. Em terceiro ponto, e isso tem a ver muito com aspectos que a gente vai apontar daqui a pouquinho, a construção de frases inconclusas, quer dizer, frases que parece que ficaram quebradas no meio, Eu chamei anômalas, quer dizer, com uma sintaxe, com uma estrutura que foge ao normal. E que servem para que a gente muitas vezes tenha a reprodução mais sincera, ou a reprodução mais precisa do chamado fluxo de consciência, está ali embaixo, do pensamento. Como assim? Quando você está, por exemplo, assistindo a esse vídeo e começa a pensar sobre o que você está ouvindo, o que você está lendo, repare, o seu pensamento não é linear. Eu estou aqui gostando desse vídeo e percebo que vou reler o romance. Não é assim. O nosso pensamento ele vem de maneira desordenada. Fluxo é aquilo, por definição,
que a gente não controla quanto à frequência ou quanto à intensidade. E assim é com os nossos pensamentos. E aí, entre aspas, a transposição disso para um texto escrito exige, né, essa desconexão, demanda essa desconexão para ser alguma coisa verossímil, né? Se você vai fazer a descrição de um pensamento e o pensamento vem todo ordenado, isso não parece plausível. Nem a pessoa mais metódica do mundo, que sou eu, estou brincando, nem a pessoa mais metódica do mundo, ela tem pensamentos que se organizam como, sei lá, os parágrafos de uma dissertação para o Enem, que tem lá uma lógica toda precisa, né? Ou os textos didáticos ou científicos, certo? Além disso, em termos do conteúdo, tá ali, a gente fala de comparações e associações inusitadas, surpreendentes, é isso. Porque estamos falando de um mergulho, vamos chamar assim, é outra expressão que se usa, de um mergulho psicológico bastante profundo. E aí, muitas vezes a gente também faz isso no nosso dia a dia, né? A gente, a partir de alguma coisa aparentemente simples, fazer surgir uma série de pensamentos mais complexos com essas comparações. Isso também tem nome, chama-se epifania. Está ali embaixo também. Epifania é o mesmo que a primeira luz, a gente poderia chamar de faísca, ou de centelha, ou de fagulha. E há muitos momentos epifânicos na literatura da Clarice Lispector e também em A Hora da Estrela. Quer dizer, um acontecimento aparentemente banal dá um clique legal, e esse clique é que é o início da epifania, que faz com que surjam reflexões que lá no início, a partir de alguma coisa muito simples ou aparentemente corriqueira, né, desimportante, ganha uma dimensão de maior profundidade. E é justamente nesses momentos de epifania que a gente percebe que são estabelecidas essas comparações estranhas, tá? Eu já falei sobre isso, mas escrevi de uma outra maneira. O que a gente chama de frase inconclusa ou construção anômala são desvios da sintaxe convencional, ou seja, aquelas frases que têm, não é, pontuação, ou regência, ou ordenação de sujeito, predicado, complementos, de uma maneira normal, não necessariamente vão ser respeitados, porque, de novo, tem a ver com essa reprodução do fluxo. E o último ponto, em relação à linguagem, tem a ver com essa criação das palavras novas, né? A criação dos neologismos, quer dizer, os termos que são criados em função de se estar falando de algo novo, que é descoberto. E aí, a partir dessa descoberta, então, é necessária uma denominação inédita, coisa que antes não havia, uma caracterização inédita, se for um adjetivo, certo? O último ponto, e esse é um dos mais famosos traços aí, eu já falei, certo? Do fluxo da consciência, quer dizer, dessa colocação ou transferência para o papel da desordenação do pensamento. Já falamos dos momentos de epifania, certo? Desse clique que nos leva a partir de algo banal a, vamos dizer assim, níveis mais profundos de análise. Só falta falar desse último ponto dos diversos títulos que o romance poderia ter tido, né? Logo de início aparece uma lista, vai aparecer aí para você, ó, fica de olho aí. Muito bem. Ó, A Hora da Estrela, Clarice Lispector, aí embaixo, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranja, até chegar lá, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Essa cogitação, né, que também a gente poderia chamar de hesitação em relação ao título, é um dos indícios de como essa é uma narrativa complexa, de como essa é uma narrativa que foge àquilo que seria a convencionalidade da história de uma migrante nordestina no Rio de Janeiro, né? O fato de ela cogitar, e aí é interessante, alguns que são bastante herméticos, né? Lamento de um blue lá dos blues, né? Da canção, que tem a ver com essa atmosfera de melancolia, ou Ela Não Sabe Gritar, por exemplo, que faz referência a como a Macabeia tem um comportamento oprimido, né? Por ser muito oprimida, e outras análises. Eu acho que o interessante é você notar que essa listagem dos inúmeros títulos, né, dá conta, já que você aprendeu, inclusive para escrever uma redação, que o título deve ser a síntese sugestiva de um texto, que foi difícil chegar a essa síntese, né? A Hora da Estrela, ela, vamos dizer assim, não foi um nome a que se chegou rapidamente, né? E essa extensa lista, que talvez tenha sido até editada, pode até ser que ela fosse maior inicialmente, revela o quanto chegar a essa síntese foi difícil, porque é difícil sintetizar aquilo que é muito complexo, certo? Bom, em relação às explicações teóricas, de repente você está dizendo assim, pô, mas eu senti falta, achei que você ia explicar a história. Não, esse é um romance em que a explicação da história é
desnecessário, certo? A história em si é uma história bastante fácil de entender. O interessante é a gente perceber esses outros aspectos, essas outras camadas, certo? Se alguma coisa ficou complicada, você volte aí a cada uma delas. Não esqueça, se você preferiu fazer isso depois de assistir a todas as explicações, de copiar, certo? Para você ter isso registrado, para você eventualmente fazer a leitura disso antes da prova, beleza? Na sequência, como eu disse, a gente vai fazer a resolução de 10 questões. A gente vai ter aí 10 clips, legal? A gente vai aparecer aí 10 vezes para resolver cada uma dessas 10 questões e no final a gente volta aqui para a despedida, beleza? Sugestão, claro. Pegue aí o arquivo com as questões, resolva-as, certo? Faça você sozinho e depois você vem aqui assistir aos comentários e a correção de cada uma. Falou? Até já! Fala galera, beleza? Bom, essa questão ela tem um aspecto que é chato sempre, que é pedir o que não está certo, né? Isso, apesar de não existir, por exemplo, nas provas do Enem, acontece na prova da UERJ, né? Pediu errado e tal. E ele pergunta o seguinte: a alternativa que não confirma as possibilidades narrativas desse romance, porque, como se sabe, ele pode ter, né, muitas leituras. Então, vamos lá. Primeiro item diz: livro com muitos títulos, verdade, um monte deles, certo? Que aparecem de início, que se resume à história de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. E aí, cuidado, né? Apesar de a Macabeia ter nome, o que se fala de uma miséria anônima é porque há uma dimensão de que a história da Macabeia possa ser a de muitas pessoas. Portanto, essa é uma possibilidade narrativa, então não é para marcar. Outro item diz: história do narrador Rodrigo SM, que se faz personagem, certo? Narrador em primeira pessoa, narrando-se a si mesmo e competindo com a protagonista. Apesar de a gente poder duvidar um pouco desse grau de competição, certo? Já que ele está aí contando a história da Macabeia, ele é um personagem secundário, ele é que tem a palavra. Então, até certo ponto, a gente pode admitir que sim, que há essa competição, portanto, isso também é uma possibilidade, porque, repara, não é que isso seja, de fato, o que decorre da leitura, mas é algo possível, certo? Mais uma diz: história de Macabeia, moça anônima, de novo, não tem a ver com não ter nome, quer dizer, ser uma moça qualquer, e que não fazia falta a ninguém, né? Talvez você fique pensando em marcar essa porque para você a Macabeia faria falta, para mim também, né? É uma personagem que desperta essa nossa compaixão, ou pode despertar. Mas, de fato, né, a descrição que se faz dela leva a essa constatação, infelizmente, de uma irrelevância. E aí o item que diz: história de Olímpico de Jesus, aí não, aí já está errado, né? Porque, lembra, a Macabeia é a protagonista. O narrador, personagem, ainda que secundário, o Rodrigo, ele fala de si mesmo, mas a história não é do namorado, né? Tá ali, paraibano metalúrgico vivendo o mesmo drama de Macabeia, aí pode ser, mas identificando-se com ela mais ou menos, né? O comportamento dele em relação a Macabeia está longe de ser de identificação, de compaixão, certo? E aí, insisto, por mais que os itens possam trazer alguma imprecisão, né? E como o enunciado falou de possibilidade narrativa, o que não é possível é dizer que essa é a história do Olímpico, beleza? Fala galera, bom, essa questão quer saber o que não se pode apontar como uma característica de A Hora da Estrela, está escrito lá, a alternativa que não condiz com esse romance. A história, diz uma lá, são as fracas aventuras de uma moça alagoana numa cidade toda feita contra ela, o Rio de Janeiro. Isso é verdade, diz respeito ao primeiro nível de interpretação da obra, quer dizer, as desventuras, que ele chamou de fracas aventuras, até tirando um trecho, né, de numa cidade toda feita contra ela, na metrópole do Rio de Janeiro. Isso é verdade, não vamos marcar. Outro item diz: Macabeia, personagem do romance, tem a coragem e o heroísmo dos fortes e se torna na vida a grande estrela com que sempre sonhou. Bom, considerando que você leu o romance, obviamente, não é? Quando diz personagem do romance tem a coragem e o heroísmo dos fortes, isso se coloca como falso logo nas primeiras páginas. E ainda diz que se torna na vida a grande estrela com que sempre sonhou, quando a gente sabe que a hora da estrela tem a ver com o momento em que ela morre, que ela perde a vida. Portanto, deve ser esse o item, não fica com preguiça, vamos só analisar, porque os outros dois têm que estar certos, certo? Vamos lá. A estrela que dá título à obra é a estrela de cinema e só aparece mesmo na hora da morte. É uma possibilidade de leitura, certo? Tem a ver lá com aquela identificação dela com a Marilyn Monroe.
Outra, a narrativa constrói-se da alternância entre as reflexões do narrador, que parece narrar a si mesmo, e os fatos apresentados que dão um retrato da protagonista. É isso, né? Tem a ver com ele estar contando, o Rodrigo, a história da Macabeia e também falando de si mesmo e da sua obra. Portanto, a errada é a que aponta a Macabeia como uma heroína, né, que tem essa força e que se torna em vida uma estrela. Beleza? Muito bem, vamos analisar o que é correto afirmar sobre a Hora da Estrela. Ó, o item diz, a narrativa põe em destaque a disposição de Macabeia em lutar pela igualdade e pela ascensão social. Como assim a disposição da Macabeia? Ela muitas vezes se declara até satisfeita com a sua condição lá, do emprego que ela tem, que lhe paga muito pouco, menos do que um salário mínimo. Portanto, não tem essa disposição dela de lutar, aliás, por nada, né? Incluída a igualdade e a ascensão social. A heroína do livro, como a maioria dos brasileiros em situação de privação, se revolta contra as injustiças. Tadinha, essa de novo não é uma característica da Macabeia. Macabeia é uma nordestina retirante e o desfecho de sua história é semelhante ao de Fabiano de Sem a Vitória. Lembra que fogem lá do jugo do fazendeiro para quem trabalhavam e que não tem exatamente esse desfecho fatal aí, o da morte, né, por que passa a Macabeia. Tá? Mais um, que é o último, tem que ser o certo. Vamos ver. A narrativa mistura vários planos de realidade, pelo menos 2 deles, certo? O que diz respeito aos fatos que ocorrem na vida da Macabeia e as reflexões do personagem narrador, que permitem uma visão multifacetada da personagem central, quer dizer, em múltiplas faces, né? Em múltiplas facetas. Inclusive, o fato de a obra ter muitos títulos contribui para isso também, para que a gente tenha uma visão, não é, que é uma visão de densidade, de profundidade em relação à Macabeia. Portanto, esse item que fala da mistura dos planos de realidade é o correto. Falou? A questão quer que você aponte o que é verdadeiro ou o que é falso em relação ao romance A Hora da Estrela. Vamos ler. Embora o título principal do romance seja A Hora da Estrela, a autora propõe uma série de títulos alternativos. Sim, logo no início do livro você percebeu isso é verdade. Clarice, gostou da atividade? Clarice evidencia preocupações incomuns em sua obra, como a reflexão sobre a linguagem e a busca do sentido secreto que se esconde por trás do aparentemente invisível. Repare, a reflexão sobre a linguagem e a busca do sentido secreto que se esconde por trás do aparentemente invisível. Isso é verdade, mas está dizendo que ela evidencia preocupações incomuns, e isso são características famosas do estilo da Clarice Lispector, portanto são preocupações comuns. É falsa essa. Mais uma. Antes de iniciar o relato da história de Macabeia, o narrador faz comentários sobre as dificuldades inerentes ao ato de escrever e sobre os seus receios quanto ao destino da personagem que está criando. Sim, de fato, na abertura do romance, ele fala sobre como, né, Macabeia aí foi constituída, como é que ele, né, decidiu produzir esse texto e como é que isso foi difícil para ele, portanto, essa é verdade. Mais uma, a narração do romance é feita por 3 vozes distintas, já pode parar. Temos uma única voz, né, que narra a história, que é a do Rodrigo. Até há momentos dedicados ao discurso indireto livre, em que aparecem lá expressões que poderiam estar na boca ou nos pensamentos da Macabeia. Mas a narração, quer dizer, o ato de narrar é feito por uma única pessoa, o Rodrigo. E aí, Macabeia e Olímpico estão fora dessa lista, é falso. A última, uma das distrações de Macabeia durante a madrugada é ligar o radinho emprestado por uma colega de quarto e sintonizar a rádio relógio que assinala com um tic-tac cada minuto. Só se você lê o romance é que sabe que isso é verdade. Portanto, a sequência é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Acha o item que corresponde a essa sequência. Falou? Fala, galera, questão quer saber o que pode ser afirmado sobre esse trecho. O narrador de terceira pessoa, observador, descreve de fora a figura feminina. Essa distância justifica o seguinte comentário: juro que não posso. Ou seja, ele está narrando em primeira pessoa, então ele é um narrador personagem, desculpa, ele é um narrador personagem em primeira pessoa, portanto isso não está correto, nem o exemplo confirma, não é essa. O relato põe em evidência traços caracterizadores da personagem. O rancor, quer dizer, não é ficar remoendo um sentimento negativo pelos outros, e aí está o exemplo: meditação inquieta, vazio do seco domingo, e a frustração, tinha saudade.
Olha, a frustração talvez, mas o rancor não. O rancor é um sentimento ruim, né, em relação ao outro. E esse trecho e muitos outros do fragmento e do romance inteiro revelam a mágoa, a melancolia, mas não alguém rancoroso, né, que se aproxima até de alguém que pensaria numa vingança, né, pelo menos ficar remoendo sentimentos ruins pelos outros. Então também não está certo. O tempo da narração, quer dizer, o tempo em que o narrador conta a história, coincide com o tempo dos acontecimentos vivenciados pela personagem, como prova o uso do imperfeito, acordável, do pronome esse. Bom, se essa fosse uma narrativa em tempo real, então usar o imperfeito, né, não faria sentido, porque o imperfeito é uma forma de pretérito. Para o tempo da narração coincidir com o das ações, teríamos que ter uma narrativa contada no presente, não é? Como se a narração estivesse sendo feita no próprio instante em que as ações se desenrolavam. Também não é essa. Vamos torcer para a próxima ser, né? Que só falta uma. Há segmentos que expressam a fusão das vozes no fluxo narrativo. Isso tem nome. Isso é chamado... Muito bem, discurso indireto livre. Ele dá o exemplo do que susto. Vamos confirmar. Está ali, ó, no meio do fragmento. Na verdade, acha lá, por pior, a infância é sempre encantada. E aí essa frase parece um pouco solta, né? Que susto, como se fosse alguma coisa que não faz parte do restante da frase. Como se houvesse, portanto, uma intromissão de uma segunda voz que é provavelmente um sentimento, um pensamento aí, ou uma fala mesmo da Macabeia, o que significa dizer que há esse entremear, essa fusão, que é o que caracteriza o discurso indireto livre. Esse, portanto, é o item correto. Beleza? Fala galera, beleza? A questão pede que você assinale o fragmento em que o narrador, por meio de um recurso linguístico, quer dizer, de um recurso da linguagem, busca dialogar com o possível leitor, ou seja, estamos atrás de um fragmento em que haja, obviamente, a referência a um interlocutor. Estamos atrás, portanto, de elementos associados à segunda pessoa, o vocativo, o imperativo, estruturas linguísticas que envolvam, não é, essa presença de outra pessoa na fala. Vamos lá. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, e vejo sanduíche de mortadela. Isso até pode fazer parte de um relato para outra pessoa, mas não é um recurso linguístico que revele esse desejo de dialogar. Outro diz, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio e não vós. Acho que é esse, mas vamos checar, sem preguiça. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo, um outro escreveria. Mais uma vez, ele pode estar falando isso com alguém, para alguém, mas não há um recurso linguístico de evidência desse diálogo. E o último, como a nordestina, há milhares de pessoas espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Mais uma vez, não há nenhum dos recursos. E um dos que a gente havia cogitado, a segunda pessoa, no caso do plural, é o que então faz com que o item correto seja o que diz. Eu tenho, narrador falando, o direito de ser dolorosamente frio, e não vós, não é? Os leitores, as pessoas, nós, finalmente, com quem ele está falando. Beleza? Fala galera, a questão quer saber qual é uma característica do romance A Hora da Estrela que seja também, né, reconhecível em romances do chamado neomodernismo, o pós-modernismo, o modernismo depois de 45. Então vamos lá. O enfoque histórico retratando o passado brasileiro é algo que se verifica basicamente nos romances românticos, né, e sob uma perspectiva crítica na literatura modernista, portanto, né, não nesse período aí de pós-45. O propósito nacionalista com heróis idealizados, isso, de novo, pode ser percebido na literatura romântica e, em parte, dos autores da primeira fase do modernismo, não é o caso de novo. O uso de uma linguagem distante do cotidiano nem se confirma pela leitura, certo? O uso de uma linguagem distante quer dizer formal, pomposa, não é alguma coisa verificada nesse texto e nem nos outros da sua geração. Pode ser uma linguagem difícil, certo? Densa, mas não uma linguagem que não seja do cotidiano. E, finalmente, o tom intimista, quer dizer, a preocupação com a intimidade dos personagens de investigação psicológica que caracterizam não só as obras da Clarice Lispector, como de alguns dos seus contemporâneos, o mais famoso deles, o Guimarães Rosa. Portanto, a característica é o tom intimista de investigação psicológica. Falou? Fala galera, a questão quer saber por que o personagem olímpico de Jesus, aí do romance A Hora da Estrela, o namorado da Macabeia, prefere ser chamado de metalúrgico a ser chamado de operário. Vamos lá.
Ao apresentar-se como metalúrgico em vez de operário, revela ser um homem culto e com um bom nível de instrução. Infelizmente, não, né? E aqui não vai nenhum julgamento, certo? Da atividade, seja ela chamada de, né, do metalúrgico ou do operário, mas o personagem não é um homem culto com essa instrução a que se refere o item. Outra diz, ele pretende melhor status, né, uma melhor posição ao trabalho que exerce. Faz sentido, vamos só checar. Mostra ser um homem humilde e despretensioso, não, porque ele prefere usar uma denominação melhor, certo? Se ele fosse humilde, ele aceitaria, né? Porque o metalúrgico é uma espécie de operário. Outra, atribui destaque ao fato de realizar um serviço braçal. Mais ou menos ele tenta fugir, né? O nome metalúrgico também envolve uma atividade, né? que é física, braçal, né, como se diz, mas não tão óbvia quanto a de operário, que deixaria isso ainda mais claro. Portanto, de fato, né, a intenção dele ao se apresentar como metalúrgico é tentar sugerir que o que ele faz não é exatamente o que um operário, que na visão dele é algo pior, faria. Portanto, o item que fala desse status melhor ao trabalho é o correto. Falou? Fala galera, beleza? A questão quer saber uma característica comum aos personagens lá, os namorados de A Hora da Estrela, a Macabeia e o Olímpico de Jesus. Então, vai lá, eles têm em comum o fato de que ambos aparentam estar despreocupados com o seu futuro financeiro. Não, né? No caso do Olímpico, repara, o fragmento diz, a vida não lhe era má, ele até economizava um pouco de dinheiro. A Macabeia talvez estivesse um pouco mais satisfeita com isso, né? É o trechinho que diz lá, contente com a posição dela, apesar de ela ganhar menos de um salário mínimo. Mas isso não pode dizer que está em ambos, porque o Olímpico ainda tem essa preocupação de economizar. Desejo ardentemente mudar de condição social? Não, tem um trechinho que diz... Macabeia ficava contente com a posição social dele e ele se chamar, né, de metalúrgico revelava um certo apreço, ou, né, pelo menos a expressão de um apreço, e diz que porque também tinha o orgulho de ser datilógrafa, portanto, não tem esse desejo, pelo menos da parte dela tão óbvio, de mudar de condição social. Outra, ambos demonstram ter grande ambição e espírito aventureiro, pelo que a gente já explicou, acho que percebemos que não. E a correta, então, tem que ser, são tanto alienados. É isso, alienado quer dizer que talvez não compreendam bem as condições em que vivem. Né? Ela satisfeita com o salário, né? E até com condições de trabalho que o romance narra, um ambiente de trabalho bastante hostil, e ele lá, né, apesar de conseguir economizar dinheiro, não faz exatamente alguma coisa que lhe confira uma tranquilidade, né, nem a essência do trabalho, nem o que o futuro pode aguardar para ele. E ainda assim os dois estão ali satisfeitos, gostam desse nome do casal, né, aparece ali metalúrgico e datilógrafa. Né? Portanto, o fato de eles serem alienados em relação às condições difíceis em que eles vivem é o traço em comum. Falou? Fala galera, beleza? Bom, essa questão sobre o final, o desfecho do romance A Hora da Estrela diz o seguinte, em relação a esse desfecho, o que está errado afirmar, o que é incorreto? Vamos lá. Após a cena do atropelamento, ao longo de várias páginas, revela-se não apenas a indecisão do narrador, Rodrigo S.M., quanto ao destino que dará a sua protagonista, como também a sua relutância em anunciar a morte de Macabeia ao leitor. Relutância quer dizer, né, a hesitação. Isso, se você, né, fez a leitura do romance, a leitura atenta, é, portanto, verdadeiro, não é para afirmar. B. Ao final de sua agonia, Macabeia profere uma última e enigmática frase, quanto ao futuro, justamente um dos 12 títulos alternativos que figuram no início do romance, junto ao título A Hora da Estrela. As duas informações são verdadeiras, né? A da frase e de esse ser um dos títulos cogitados, ok? Estamos atrás do errado. Mais uma. Por amarga ironia, Macabeia, que nunca despertara a atenção maior das outras pessoas ao longo de toda a sua vida, encontra sua hora da estrela, no momento de morrer, ao se ver cercada por vários desconhecidos que espiam seu corpo caído no meio da rua, não é? O que também, infelizmente, é verdade. E a última tem que estar errada, né? Após o atropelamento, Macabeia se entrega resignada
quer dizer, conformada à morte, pois em momento algum dera crédito às fantasiosas promessas de felicidade futura que Madame Carlota, a cartomante, lhe acabara de fazer. E é justo o oposto, ela sai da consulta, não é, com a Carlota, com a cartomante, devaneando, né, se iludindo com aquela fantasia, com aquela promessa de um futuro brilhante que estaria reservado a ela. Portanto, dizer que ela morreu conformada porque ela não acreditou na cartomante é a informação incorreta e é, portanto, a resposta. Falou? Muito bem, chegamos ao fim deste vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado de início aí as explicações teóricas, que tenha resolvido as questões, que tenha acertado ou compreendido todas elas, certo? E é isso. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço.